nós vamos organizar para que todo mundo possa entender. Agora eu vou explicar. São 8 grupos, 12 cidades, 32 países vão participar, 736 atletas, 64 jogos pra gente vibrar. Meu caro vestibulando, minha cara vestibulanda, essa é a nossa segunda aula da Maratona de Atualidades. E como eu cantei agora, decorando os grupos da Copa, um samba belíssimo do Arlindo Cruz, você já deve ter observado que o nosso tema é Copa do Mundo 2014, FIFA no Brasil. A primeira coisa que eu queria que vocês observassem é que essa aula, a gente não vai se apropriar do futebol enquanto paixão nacional. Não. A ideia aqui é nós nos apropriarmos do futebol para entender como ele é utilizado enquanto ferramenta política. Como o futebol hoje é utilizado como instrumento para se fazer política. Então, como todos já devem ter ouvido muito falar nos meios de comunicação, a Copa do Mundo é um mega evento esportivo que ocorre a cada 4 anos. A principal entidade que organiza o maior evento monoesportivo da história é a FIFA, a Federação Internacional de Futebol e Associações. Só para vocês terem uma ideia, a FIFA é uma organização tão poderosa que ela possui mais países membros do que a própria ONU. Só para você ter uma ideia, hoje a FIFA conta com 209 países membros. Seu presidente é um suíço, o Joseph Blatter. A sede da FIFA, diga-se de passagem, fica em Zurique, na Suíça. Foi uma entidade criada em 1904 e o homem do marketing, o secretário-geral da FIFA, é o francês Jérôme Falcke. Uma coisa que eu queria também que vocês observassem é a escolha do país sede. Vocês devem ter observado que desde 2010 a FIFA vem escolhendo países emergentes. Não que houve um abandono da ideia, mas nós vimos em uma fase que geralmente países industrializados, países desenvolvidos eram escolhidos como sede da Copa, mas agora, pelo menos desde 2010, houve uma mudança nesse perfil. Por exemplo, em 2010, África do Sul, 2014, Brasil, 2018, Volgogrado na Rússia. Se você observar, África do Sul, Brasil e Rússia são países do acrônimo BRICS, ou seja, países emergentes. Obviamente, a FIFA tem uma estratégia política com isso. Queira ou não, a Copa do Mundo é um evento, sem dúvida alguma, que causa um grande impacto, não só na economia, quanto na escala também ambiental. É óbvio, tá bom? Além de ter escolhido África do Sul, Brasil, Rússia, em 2022 nós temos como país sede o Catar. Como vocês estão observando, a FIFA está escolhendo os países sede em média 8 anos antes. Por serem países emergentes, Catar 2022, como vocês sabem, faz parte da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Há uma escolha por países emergentes e, obviamente, para que esses países consigam garantir toda a estrutura, toda a logística para esse evento, com duração aí de 1 mês, se faz necessário que essa escolha se dê antecipadamente, tá bom? O que eu gostaria de analisar hoje com vocês é que eu gostaria de subsidiá-los com 7 argumentos a favor e 7 argumentos contra essa Copa do Mundo no Brasil. Eu recordo que em 2007, quando o Brasil foi escolhido pelo Joseph Blatter para ser sede da Copa do Mundo, as nossas autoridades políticas comentaram que nenhum centavo do dinheiro público, principalmente o dinheiro do brasileiro, seria investido nessa Copa. O que nós já observamos que há uma mudança com relação à matriz de investimentos para o evento. Então vamos começar fazendo essa análise, tá bom? Em 2007, quando o Brasil foi escolhido para ser sede da Copa do Mundo de 2014,
A primeira coisa que temos que ter em consideração é a ideia de que 3 entidades ficam responsáveis pela garantia do evento. Primeiro, a FIFA, óbvio. Segundo, o comitê organizador local. Terceiro, o governo federal. Então essas 3 entidades são responsáveis pela garantia do evento, no caso no Brasil. Dentro dos 7 argumentos a favor para a Copa do Mundo, eu gostaria de salientar uma informação da empresa brasileira de turismo, a Embratur. De acordo com ela, virão para o Brasil, em média, 600 mil turistas durante essa Copa. Vocês sabem que esse turista que vem, por exemplo, para um evento como a Copa do Mundo, ele vem, obviamente, com uma maior quantidade de recursos. E de acordo com a Embratur, o turista estrangeiro da Copa gasta, em média, 42% a mais que turistas que vêm ao Brasil em outras épocas do ano. Então, o primeiro argumento a favor é: turistas devem gastar 42% a mais que outros em outras épocas do ano, obviamente. O segundo argumento a favor diz respeito ao impacto econômico do evento no Brasil. Só para se ter uma ideia, projeções de organizações financeiras colocam que o Brasil pode ter injetado em sua economia mais de 142 bilhões de reais. Então, primeiro argumento: turistas estrangeiros devem gastar 42% a mais. Segundo argumento a favor, a economia poderá ganhar até 142 bilhões de reais. O terceiro argumento a favor diz respeito à capacidade dos aeroportos, que iria dobrar. Em 2011, a capacidade dos aeroportos no Brasil era na ordem de 81 milhões de passageiros. Em 2014, a ideia é dobrar para 167 milhões. Aí você pode dizer: mas Guilherme, pelo que eu estou acompanhando nos meios de comunicação, as obras para a Copa do Mundo estão super atrasadas. Os nossos aeroportos são verdadeiros canteiros de obra. Entretanto, eu espero que vocês atentem que essas obras não visam só a realização da Copa em si. Não são obras que vão durar, obviamente, um mês, mas são obras que vão deixar um legado urbano pós-Copa. Então, se os aeroportos, num primeiro momento, não são finalizados, talvez pós-Copa, as agências ligadas ao transporte de passageiros realizarão uma cobrança efetiva em torno do término das mesmas obras. Primeiro argumento a favor: turistas estrangeiros devem gastar 42% a mais. Segundo argumento a favor: a economia poderá ganhar 142 bilhões de reais. Terceiro argumento: capacidade dos aeroportos irá dobrar. Quarto argumento: microempresas poderão movimentar até, ou mais, obviamente, 280 milhões de reais. E eu peço que vocês atentem, porque as microempresas são responsáveis por boa parte dos empregos que serão gerados durante essa Copa. Só para se ter uma ideia, serão pelo menos aí durante a Copa 3,5 milhões de empregos. O que preocupa é a sazonalidade dos mesmos, o que significa dizer que durarão somente o período da Copa e posteriormente o número de empregos diretos ficaria na ordem dos 12 mil, tá bom? O quinto argumento a favor diz respeito à questão das obras. Essas obras geram mais empregos. Vocês estão acompanhando que as empresas ligadas à construção civil estão, obviamente, angariando muitos recursos durante essa Copa. Então, o quinto argumento: obras geram mais empregos, tá certo? O sexto argumento a favor diz respeito à arrecadação de tributos. Só para se ter uma ideia, a Fundação Getúlio Vargas coloca que o Brasil pode lucrar mais de 1 bilhão de reais só em torno da arrecadação de tributos. Observando que esse valor, pegando-se os 600 mil turistas, pode chegar à ordem de 7 bilhões de reais, com os mais de 3 milhões de turistas brasileiros, isso poderia chegar à ordem dos 18 bilhões de reais. Então, observe o impacto econômico de um mega evento como esse.
E o 7º argumento diz respeito à imagem internacional e autoestima. E aí eu pego, inclusive, como argumento a favor, o que aconteceu na Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Todos recordam que a África do Sul em 2010 foi testada num período pós-apartheid. Então, para a África do Sul foi muito interessante o evento, sob o ponto de vista que pós as leis de segregação racial, pós o regime segregacionista do apartheid, a África do Sul, por exemplo, na final da Copa entre Espanha e Holanda, estava sendo acompanhado por mais da metade da população mundial. Então, sem dúvida alguma, a Copa do Mundo é um evento onde esse evento se constitui como uma grande oportunidade. O que eu espero é que para o Brasil não seja uma excelente oportunidade perdida. Bom, outro aspecto são os argumentos contra. Eu acho que vocês também estavam até aguardando com muito anseio os argumentos contra, mas não são poucos. De acordo com a revista Carta Capital, um primeiro argumento contra essa Copa é que essa Copa se constitui na chamada Copa das Remoções. De acordo com a ANCOP, a Articulação Nacional dos Comitês para a Copa, mais de 250 mil pessoas estão sendo desalojadas ou saindo das áreas em que viveram durante décadas, em que construíram laços comunitários e estão sendo colocadas, estão sendo remanejadas em uma outra área disponibilizada, óbvio, pelo poder público. O que fica como um critério para ser avaliado é a maneira como esse despejo é realizado. Muitas das vezes é colocado que é pago um valor de indenização justo, mas o que a gente observa é que naturalmente esses valores de indenização estão muito abaixo do valor do mercado imobiliário. Outro ponto interessante é que parte dessas remoções se dão através de despejos forçados, principalmente quando se tenta se apropriar uma terra dizendo que ela é de interesse público, de uma forma como se fosse colocado o interesse público sobre o interesse particular daquela família. E fica a pergunta, será que a Copa do Mundo é um evento público? Ou na realidade não se constitui um evento privado? Outro aspecto contra é que essa Copa poderia ser interpretada como uma Copa dos Elefantes Brancos. O que são os elefantes brancos? São aquelas obras caras, vultosas e que obviamente, a demanda para a qual vão ser utilizadas seriam subutilizáveis, seriam pouco utilizadas com a escola. E aí eu gostaria de, das 12 arenas sedes, das 12 cidades sede, analisar 4 arenas. A Arena da Amazônia, em Manaus, a Arena do Pantanal, em Cuiabá, a Arena das Dunas, em Natal, e a Arena Mané Garrincha, em Brasília. Se você observar só essas 4 arenas, você vai ver que o investimento para as 4 arenas foi da ordem de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Qual é a crítica que fica? Pós-Copa, essas arenas serão utilizadas, visto que boa parte desses estados não tem uma cultura de levar grande contingente, grandes massas, um maior número de torcedores para esses estádios. Gostaria de colocar para vocês um exemplo como a Arena Mané Garrincha em Brasília. A capacidade da arena é de 71 mil torcedores. O primeiro jogo do Campeonato Brasiliense levou para o estádio 1.956 pagantes. Obra cara, vultosa e subutilizada. Por isso, elefante branco. Outro aspecto, outro exemplo que eu poderia citar é a Arena da Amazônia, a Arena em Manaus, onde o governador do estado do Amazonas projetou a possibilidade de utilizar a Arena Amazônia como um presídio temporário pós-Copa. Foi sondada a possibilidade disso ser realizado. Então fica a crítica em relação, pelo menos como um argumento contra, a chamada Copa dos Elefantes Brancos.
Outro ponto interessante é criar como um argumento contra também, além da Copa das Emoções e Copa dos Elefantes Brancos, a ideia da Copa do Fim da Soberania. Como todos sabem, quando o Brasil aceita ser sede da Copa do Mundo, ele se coloca predisposto a aceitar a legislação que a FIFA impõe para a manutenção desse evento. O que preocupa é que está havendo uma flexibilização da legislação brasileira para os interesses da FIFA muito grande. Você pode se apropriar, por exemplo, da Lei Geral da Copa de 2012. Se você observar, tem alguns aspectos aí que podem ser colocados. O primeiro, a questão da zona de delimitação exclusiva. Para cada arena, num raio de 2 km da mesma, nenhum torcedor pode se utilizar de marcas que não sejam patrocinadoras ou apoiadoras oficiais da FIFA. Chama a atenção essa zona de delimitação exclusiva. A proibição do trabalho ambulante, tudo bem que se coloca numa questão de informalidade, mas gera recursos para essas famílias, deveria ser melhor considerado. Outro ponto diz respeito à venda de bebidas alcoólicas. Todos sabem que para minimizar os impactos e os eventos de violência dentro dos nossos estádios, foi aprovada uma lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas. Como todos acompanham, as duas principais patrocinadoras da Copa do Mundo 2014 são duas marcas de cervejaria. E aí a FIFA flexibiliza a legislação, abrindo-se o precedente para que bebidas alcoólicas sejam vendidas dentro dessas arenas. Então o que me preocupa é essa flexibilização da legislação brasileira para que a FIFA coloque e implemente os seus desejos. Outro ponto interessante diz em relação ao despejo. Todos sabem que essa zona de delimitação exclusiva viola um direito humano, que é o direito de ir e vir, que é o livre-arbítrio, e aí a pessoa fica impedida, obviamente, de chegar àqueles espaços se utilizando de uma marca que não seja um patrocinador. Tá bom? Outro ponto interessante é a chamada Copa da Exploração Sexual. Óbvio, todos sabem que períodos de carnaval, períodos de grandes eventos no Brasil, essas redes de aliciamento começam a se aquecer. Só para se ter uma ideia, em 2012, de acordo com os dados da ONU, mais de 500 mil adolescentes no Brasil faziam parte da indústria do sexo. Então todos observam, por exemplo, a África do Sul, 100 mil adolescentes. Durante a Copa esse número subiu para 140 mil. Então as redes de aliciamento durante o período da Copa devem se aquecer. Num período, como numa aula que nós trabalhamos o tráfico humano, o Brasil tenta implementar uma política nacional de tráfico humano eficiente. A Dilma, por exemplo, aprovou a exploração sexual de crianças e adolescentes como um crime hediondo, com pena prescrita de 4 a 10 anos. Então, as nossas autoridades têm que se atentar para isso. Com relação ao argumento contra a Copa da Elitização, se você observar, um dos pedidos da FIFA foi para que as arenas fossem padrão FIFA de qualidade. O que é o padrão FIFA de qualidade? Ora, você já observou que desde as fibras que revestem as poltronas até o painel de LED de última geração é uma cobrança da entidade. Essa Copa do Mundo, pelo menos, é revelada, é colocada pela FIFA como uma Copa do Mundo sustentável. Então é óbvio que de alguma forma eles vão ter que cobrar todo esse investimento que foi feito dentro das arenas. Isso vai recair sobre qual elemento? Os ingressos. Se você observar, os ingressos de uma Copa do Mundo são muito superiores aos ingressos, por exemplo, de um campeonato regional. Tudo bem, a questão, pessoal, é a margem de lucro sobre esse ingresso. Só para você ter uma ideia, se nós fizéssemos um comparativo entre os valores dos ingressos da Copa e das 13 primeiras rodadas, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, nós teríamos um valor do ingresso da Copa 159% superior ao ingresso desses campeonatos regionais. Então chama a atenção essa questão do valor agregado em cima dos ingressos. Um dos principais argumentos do Brasil e do governo na defesa do evento é dizendo sobre a confiança do torcedor brasileiro sobre a realização dos jogos.
visto que nós já chegamos à marca de 2,57 milhões de ingressos. E a ideia da FIFA é bater o recorde com mais de 3 milhões de ingressos vendidos. Mas obviamente chama a atenção, porque em Copa da Elitização, você vai a algum jogo da Copa? Fica essa pergunta. Quantas pessoas que estão me ouvindo, inclusive eu, a quantos jogos nós iremos dessa Copa? Então fica esta pergunta: será que essa Copa é de fato uma Copa da integração? Como sexto argumento contra, nós poderíamos citar que essa Copa não deixa de ser uma Copa da repressão. Só para vocês terem uma ideia, está sendo criado um verdadeiro aparato. Um aparato em duas frentes. Uma frente ostensiva e uma frente legislativa. Nessa frente legislativa, nós temos um subterfúgio jurídico criado pelo Marcelo Crivella, do PRB. Ele aprovou uma lei que define que pessoas que se manifestarem em grupo na chamada zona de delimitação, aquele raio que eu comentei para vocês, de 2 quilômetros da arena, essa pessoa poderá ser presa por uma tropa de choque especial que está sendo formada e poderá ser autuada no crime de terrorismo. Terrorismo com pena inclusive recrudescida. Então fica, de fato, essa análise se faz necessária. Além disso, a questão do aparato ostensivo. Uma tropa de choque, como eu salientei, com mais de 10 mil homens, um investimento de mais de 50 milhões de reais em armas não letais, jato d'água, caminhões, armas não letais, como sprays de pimenta, as taserzinhas elétricas. Então, fica esse apontamento. Será que essa Copa de fato é uma Copa da integração? Ou esse aparato que está sendo construído é porque sabemos que essa Copa ocorrerá, mas será sem dúvida alguma uma Copa de luta? Como sétimo argumento contra, a Copa dos protestos. Como todos estão acompanhando, greves de sindicatos trabalhistas, já começam os comitês populares a se organizar em todo o território nacional. Então chama a atenção essa questão de que a Copa vai ocorrer, mas sem dúvida alguma se configura uma Copa que vai ser marcada pelos protestos. Para finalizar, a questão dos gastos na Copa do Mundo. Os gastos com essa Copa. Como definir? Primeiro, a gente tem que entender que uma Copa como essa, nós temos a influência de duas esferas, a esfera pública e a esfera privada. Até o presente momento, essa Copa foi orçamentada para quase 50 bilhões de reais e o Brasil, pelo menos o governo e a iniciativa privada, vão gastando 33 bilhões com essa Copa do Mundo. E esse dinheiro, como está sendo dividido? Esse investimento é todo público, é todo privado? Como é que fica? Bom, dos 33 bilhões, 42% desse valor vem do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, mais a Caixa Econômica Federal. Então, 42% dos 33 bilhões é dinheiro público. Os outros 58% é dinheiro da esfera privada, é dinheiro da chamada burguesia mercantil, do setor financeiro. Entretanto, o que eu gostaria de salientar é que aparentemente vocês estão interpretando da seguinte forma: o professor Guilherme acaba de colocar que a maior parte do investimento para a Copa é privado. De fato, só que esse dinheiro privado que a esfera, pelo menos no setor financeiro, está utilizando, não é um dinheiro do banqueiro, não é um dinheiro de investidores. A maior parte desses 58% de capital privado, na realidade, é financiamento, é a ampla concessão de crédito concedida pelo setor público para o setor privado. Como podemos constatar isso? Se aproprie da arena
do Corinthians em Itaquera. Você observa que a arena é privada, a arena é do clube Corinthians. Entretanto, se o Corinthians não se comprometer a pagar as parcelas como fixado em contrato, a Caixa Econômica pode tomá-lo. Então, pelo exemplo, fica definido: 42% dos 33 milhões dinheiro público, 58% dinheiro privado. Mas esse dinheiro privado é ampla concessão de crédito do setor público. Foi feito um estudo, inclusive, pegando-se as Copas desde 1930 até 2010 e foi feito um cálculo de quanto em dinheiro, de quanto em capital foi utilizado, foi investido para todas as edições da Copa anteriores à nossa. Por incrível que pareça, a cifra relativamente eu esperava que fosse até maior, mas pegando-se das Copas de 1930 até 2010, foram investidos, óbvio, guardando-se as devidas ponderações com relação ao momento econômico vivido por essas nações e a inflação do período. Foi gasto mais ou menos 80 bilhões de reais. Se você observar, a Copa do Mundo no Brasil, o valor que está sendo gasto já é quase metade do valor bruto de todas as Copas anteriores. Então chama a atenção, óbvio, eu não vou chegar para cada um de vocês e defender a ideia de que gastos bilionários estão sendo realizados com essa Copa, ao invés dos setores essenciais que deveriam ter maior investimento no Brasil, como saúde e educação. É óbvio que eu quero investimento na saúde e na educação, mas o governo federal e os investidores aí envolvidos têm dinheiro para a realização de uma Copa, como o governo tem dinheiro para a saúde, como tem dinheiro para a educação. O que me chama a atenção é a questão do empenho. O governo federal, mesmo que de maneira imediatista, está se comprometendo, está se colocando e se empenhando a realizar uma Copa como essa. Enquanto que o governo federal aparentemente não apresenta o mesmo empenho para setores vitais, não só da economia, como saúde, educação e segurança pública. Essa aula teve como principal propósito de oferecer subsídio, por exemplo, para uma produção textual. Então nós fizemos no início um embasamento teórico em torno do evento. Eu te apresentei 7 argumentos a favor e 7 argumentos contra para você utilizar. Ao final, elucidamos um pouco a questão dos gastos com a Copa do Mundo e eu gostaria que cada um que está acompanhando essa videoaula clicasse aí em gostei, se inscrevesse no canal e deixasse sua sugestão de aula, qual temática você gostaria que a Maratona de Atualidades contemplasse e até a próxima, se Deus quiser. Fé, sorte na caminhada a todos os vestibulandos.